Olá a todos! Vamos então para mais uma aula de metodologia de pesquisa em saúde. Hoje continuamos com o assunto ética, mas vamos falar do Comitê de Ética em Pesquisa e da submissão de projetos na Plataforma Brasil. São objetivos dessa aula de hoje conhecer os trâmites básicos para a submissão ao Comitê de Ética via Plataforma Brasil. E o que vem a ser o Comitê de Ética em Pesquisa? A primeira coisa que nós precisamos compreender é que no Brasil, assim, devido a uma questão de âmbito mundial, foi necessária a instituição dos comitês de ética em pesquisa para normatizar as ações e impedir que atividades que pudessem gerar riscos às pessoas participantes do projeto, seja humanos ou animais, fossem então respeitados. Foi então que, a partir de uma certa época, se instituiu então esta instituição, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. A base do Comitê de Ética em Pesquisa está relacionado à questão da bioética e dos seus fundamentos. Então, trata-se de atividades que ocorrem dentro de um comitê de ética pautado na questão da multidisciplinaridade, no qual se busca meio humanizantes de promover a saúde, isso incluindo as pesquisas em saúde, que tem como princípios norteadores para avaliação dos projetos de pesquisa. A questão da autonomia, daí a gente já viu essa questão referente ao termo de consentimento, do qual se respeita direito, dignidade, privacidade e vontade de participar ou não de uma pesquisa. Também a questão da beneficência, fazer o maior bem possível. Então, a pesquisa ela tem este objetivo de trazer um benefício, que aí, no caso, eu comento com vocês, que é uma qualificação da prática médica que leva ao benefício das ações que vão beneficiar pacientes. A questão da não maleficência, ou seja, pode causar um bem, mas também pode causar um mal. No caso da pesquisa, não pode haver nenhum tipo de risco, mesmo que o benefício seja bem considerável. E uma questão de justiça. A pesquisa tem que ser igual para todos, não tendo nenhum tipo de discriminação. Como que isso pode acontecer? Recentemente tivemos casos de grupos de pesquisa que queriam fazer testes de vacina e medicamentos para a questão do coronavírus em africanos, numa ação muito nítida de desconsideração à cultura, à questão socioeconômica e também à vida das pessoas que vivem naquele continente em condições bem precárias. Então, a partir da resolução 196 de 1996, foi estabelecido a criação e organização dos comitês de ética em pesquisa no Brasil, que são definidos como colegiados interdisciplinares independentes com manus público de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender interesses dos sujeitos de pesquisa em sua integridade, dignidade e para contribuir para o desenvolvimento de pesquisas dentro de padrões éticos. Então, tem a característica de ser interdisciplinar, ele é independente, não pode ser vinculado de formas de interesse em alguns órgãos e entidades, e ele tem o caráter de funcionabilidade público, ele é consultivo, então a gente recorre a ele para tirar dúvidas, ele decide se a gente pode ou não fazer a pesquisa, e ele também é educativo, explicando para a gente onde que a gente comete os possíveis erros e equívocos do ponto de vista ético. Então, toda pesquisa envolvendo seres humanos deve ser submetida à apreciação a um comitê de ética em pesquisa, independente da fonte dos dados, independente se aplica ou não questionário, independente de qualquer situação. Envolve seres humanos, tem que ser submetido. Com os animais também acabam sendo a mesma coisa nas pesquisas de saúde feitas desta forma. E as instituições nas quais se realizam pesquisa envolvendo seres humanos deverão constituir um ou mais comitês conforme as suas necessidades. A Univille tem o seu comitê, ele é independente
da reitoria, de qualquer órgão que organiza e gerencia a universidade, e ele toma suas decisões conforme, né, as suas avaliações e interpretações sobre a ética envolvendo a pesquisa em questão. Tá, então, como estão organizados os comitês de ética em pesquisa? Nós temos uma hierarquia, né? Então, o Ministério da Saúde determina, fiscaliza, organiza, institucionaliza os comitês, do qual o Conselho Nacional de Saúde, né, faz as intervenções necessárias. Daí, então, né, temos, né, uma comissão nacional que discute os rumos e os caminhos e as dificuldades, né, e as novas deliberações, que no caso é o CONEP, do qual, então, né, temos subordinados, né, e na linha de frente, os comitês de ética e pesquisa das instituições. Quais são as atribuições dos comitês de éticas em pesquisa, segundo a Resolução 196? Eles têm que fazer uma revisão ética e científica dos protocolos de pesquisa em seres humanos. Então, a gente precisa sempre buscar estar atualizado com relação a esta questão de como devem ser os procedimentos a partir de então. Exercer um papel consultivo, em especial educativo. Então, a gente, em dúvidas, temos que consultá-los e eles têm que nos informar, né, sobre os procedimentos. Eles têm que ser educativos, né? Periodicamente é feito, né, alguns seminários, palestras, né, para explicar como que deve ser o procedimento de pesquisa ética no Brasil. E é atribuído também ao CEP a responsabilidade primária pelas decisões sobre ética da pesquisa a ser desenvolvida pela instituição. Então, primariamente, é eles que vão dizer pode, não pode, falta isso, falta aquilo. E a gente, como pesquisador, né, temos que acatar essa decisão. E qual que é o fluxo, né, para andamento dos projetos? Vocês têm os seus projetos, vocês querem submeter a um comitê de ética, ou futuramente também podem ter essa necessidade. Como que funciona? Você deve encaminhar o projeto para o comitê de ética, só que a entrega não é presencial. Se dá pela Plataforma Brasil, que é um site que recolhe todos os projetos de pesquisa e faz as distribuições para os CEPs indicados pelo pesquisador nesta plataforma. Uma vez então que a gente submete à Plataforma Brasil, a Plataforma Brasil então irá encaminhar então para o comitê da Univille, se a gente assim o escolher, ou outro comitê, conforme for o interesse do pesquisador, e esse projeto, né, cadastrado nessa plataforma, chegará à mão de um relator, que é uma pessoa componente desse comitê, preparado para fazer análise. Daí, então, são feitas reuniões mensais aqui na Univille, do comitê, onde, então, é feito, né, a análise e é emitida uma resposta. A resposta pode ser, né, desde o aceite, como a questão de ajustar pendências, ou até mesmo a recusar o projeto. Então, o projeto pode ser aprovado, o projeto pode ser considerado pendente e o projeto pode ser considerado não aprovado, no qual ele deverá ser, então, resubmetido a partir, né, da etapa inicial, considerando, né, as deliberações, decisões e observações feitas anteriormente pelo Comitê de Ética. Esse prazo todo, né, demora cerca de 60 dias. Né? Da questão da pendência, pode ser 30 dias a mais até termos a resposta. O não aprovado, sendo resubmetido, né, é 60 dias de novo, tendo pendência, de novo, mais 30 dias. Então, geralmente, né, a gente considera, né, 3 meses, né, para um projeto ser aprovado. E, né, os projetos, né, especiais de alguma situação, né, que gere alguma dúvida pelo comitê, pode ter também ser submetido a uma instância superior, que seria o CONEP. Bom, daí então, né, por que projetos que devem ser submetidos, né, ao CEP e quem que deve fazê-lo? Aqui cabe uma observação importante, né, que os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos na sua integridade ou parte, ou de qualquer área do conhecimento, deverão ser submetidos pelo pesquisador responsável. Né? No caso de vocês, o orientador específico, que deve entrar no site da Plataforma Brasil e criar um novo projeto, iniciar a submissão de um novo projeto. E qual que é o escopo, né?
a estrutura da pesquisa exigida, né, no comitê de ética. Tem que ter uma folha de rosto preenchida e assinada, que é algo que aparece bem lá no final, quando a gente está encerrando a submissão. Esta folha de rosto tem que ser preenchida em todos os seus campos, impressa, entregue para o orientador assinar e para o coordenador do curso também assinar. Uma vez que tem assinatura, fazer um scanner e mandar via Plataforma Brasil no campo correspondente. O projeto tem que estar completo e não pode faltar minimamente o quê? A introdução ou justificativa, os objetivos, metodologia, orçamento, cronograma, referências, descrição de riscos e benefícios para o sujeito, termo de consentimento ou a dispensa do termo de consentimento. E, em alguns casos especiais, alguns documentos especiais também. Também tem que ser enviado o currículo Lattes dos membros da equipe, do orientador específico e dos alunos também. Quem ainda não tem currículo Lattes, né, por favor, já providenciar, porque não tem como a gente submeter o projeto se não tiver o currículo Lattes. E o CEP não avalia pesquisas já iniciadas ou concluídas, né? As já iniciadas podem pedir uma prorrogação das ações, desde que os objetivos não destoem muito do projeto original, e pesquisas concluídas pode ser solicitado também, né, um adendo para a continuidade da pesquisa, mas vários documentos são também solicitados, né? Então é importante saber, né, se o projeto, o desmembramento, né, do projeto, que pode ser um projeto de doutorado, ou seja o que for, se ele está alinhado com o projeto original e se o CEP vai permitir ou não a continuidade, né, desse trabalho. Quais são as implicações, gente, se a gente fizer um trabalho sem ter o respaldo ético, né, a aprovação do comitê de ética? Um problema citei na aula passada, quando falei do termo de consentimento. A gente fica mais vulnerável a ações judiciais por parte dos sujeitos que se sentirem, de alguma forma, prejudicados na pesquisa. E a segunda questão é, todo projeto aprovado gera um número de protocolo. E na hora de publicar o artigo, as revistas exigem esse número para publicar o artigo. Se não tem o número, não tem como, né, o artigo ser publicado. Então, muitos trabalhos acabam sendo feitos, daí a revista pede, né, o número, não se tem o número ou é de outro projeto que não coincide e acaba se perdendo uma publicação. Como submeter meu projeto para análise do CEP? Primeiro, preparar o escopo da pesquisa com todos os documentos necessários. É o que a gente vem fazendo e o principal é o quê? Projeto escrito. Estamos na fase final da escrita do projeto, né? Estamos quase chegando a essa etapa. Segundo, acessar a Plataforma Brasil, né? Vou estar disponibilizando o site da Plataforma Brasil. Quem tem cadastro, ok. Quem não tem cadastro, providencie o cadastro. E também já avisar aos orientadores específicos, né, para atualizar o cadastro se for necessário. Bom, daí então acessando a página da Plataforma Brasil, nós então chegamos a essa página, né? Hoje pode estar um pouco desfigurado no meu print, mas tem basicamente o quê? O local para acesso, com login e senha, né? Quem perdeu a senha tem como recuperar, não há problemas. Uma vez então que você acessa a Plataforma Brasil, né, você então pode começar a realizar o projeto. Lembrando que para cadastros, né, quem não tem ainda, precisa da identidade digitalizada, o currículo do pesquisador, né, Lattes, documento com foto digitalizada em formato JPEG ou PDF e uma conta de e-mail ativa. Uma vez então que eu crio a minha conta, o que acontece, né? Eu então vou entrar com meu login e senha e vou chegar a esta página. Esta página aqui, ela é e deve ser utilizada pelos seus orientadores específicos, porque somente eles poderão solicitar a nova submissão. Então, clicando em nova submissão, eles vão colocar o título da pesquisa, algumas informações básicas da pesquisa e podem autorizar vocês a continuar os demais procedimentos. Então, já peço aos alunos que providenciem já com seu orientador específico, né, a criação da página do projeto e que autorizem vocês, né, a fazer os trâmites seguintes, né? Bom, então
feito, né, o cadastro, vai aparecer essa tela. Então, né, deve ser preenchido com alguns dados pessoais, né? E aqui nessa parte, né, são a questão dos assistentes. É onde, então, o orientador específico vai acrescentar o nome de vocês e vai autorizar vocês a dar continuidade no preenchimento, né, do projeto de pesquisa. Daí algumas dicas importantes, né, na hora de preencher, né, talvez vocês já cheguem nessa parte, o orientador deixe vocês pesquisarem, a seleção, né, das áreas, né? Então, a gente trabalha muito com a questão, né, de fármacos, medicamentos, vacinas, né? Alguns, né, vão trabalhar com novos procedimentos, né, não consagrados pela literatura. E cabe, então, né, ao pesquisador, né, decidir qual que é o que mais se encaixa. Mas, geralmente, né, são as áreas 5 e as áreas 3 que a gente acaba mais atuando. Questões de biossegurança, né, exigem alguns procedimentos extras, né? Se algum aluno for trabalhar nessa área, a gente complementa, né, em outro momento com as informações necessárias. Então, a gente pode depois selecionar as grandes áreas do conhecimento, que no caso pode ser biológica e saúde, principalmente, né? Que a gente acaba, né, nas pesquisas em saúde, fazendo a seleção. Alguns outros casos específicos, né? Alguns pode ter ciências humanas, né? Alguns estudos na saúde envolvendo percepção, opinião, né, de pessoas. E depende também, né, do grupo de pesquisa. Alunos que tiverem dúvida podem entrar em contato comigo, né? Que aí, vendo o projeto especificamente, posso orientar também nesse sentido. A proposta do estudo. O estudo clínico, gente, é quando você vai fazer estudos randomizados, duplos cegos, né? São estudos mais elaborados. A gente não seleciona, né? Porque são realmente estudos bem a longo prazo, né? Geralmente, o que a gente acaba acessando são as ciências básicas, ou se não também os outros, né? E alguns casos também ciências sociais, né? Dependendo de conforme for a condução da pesquisa. Então, não cliquem no clínico, que vai abrir um monte de página para preencher, né? O aluno fica perdido e é desnecessário, né? Então, selecione outras opções. Daí, o título da pesquisa. Daí, lá pedem 2 títulos da pesquisa. Título público e título da pesquisa. A gente geralmente coloca os 2 títulos. Há situações em que o título público não pode aparecer. Isso aconteceu recentemente, quando ventilaram a ideia de um medicamento secreto contra coronavírus. O governo entendeu que não deveria divulgar o nome, foi uma decisão acertada para as pessoas não saírem desesperadas atrás, né, do medicamento em questão. Daí tinha o título verdadeiro, que só as pessoas do Comitê de Ética sabiam, e tinha o título público, porque toda pesquisa ela fica publicizada, né, nos sites da Conep e da Plataforma Brasil. Então, se você acessasse lá, você não ia saber. Então, título público, né, é quando você não quer expor todos os dados e coloca um título mais resumido. Título do projeto, da pesquisa, né, seria o título verdadeiro. No caso, como não tem patente envolvida nos TCCs ou coisa parecida, né, acaba repetindo. Então, pode colocar o mesmo título nos 2 campos, né. Daí, então, né, o contato público, né, se você é o pesquisador principal ou não, se você estiver preenchendo aqui, né. E em caso de não ser o principal, né, é necessário identificar, né, quem está cadastrado, né. E, geralmente ele já inicia o cadastro, é só colocar, né, os dados do pesquisador nesse campo. Aí chegamos, né, à parte do desenho do estudo, que nada mais é a metodologia que vocês estão desenvolvendo, né. Nesse desenho de estudo, só explicar qual é o tipo, né? Se vai ter alguma intervenção, se vai ser observacional. Pede a questão do apoio financeiro, né? Daí, geralmente, a gente coloca como próprio, né? Ou, se algum edital de pesquisa, né? A gente coloca também, né? No caso dos projetos de pesquisa que eu tenho que colocar que é o edital, né? A Univille exige isso. E depois a descrição do que foi gasto, né? E geralmente são projetos que a gente gasta o quê? Xerox, deslocamento, né? Não são grandes custos que são exigidos. E também adicionar as palavras-chave, né, do projeto também. Isso na tela. Tela 4 pede detalhamento do estudo, né? Daí segue uma série de campos a ser preenchidos. Detalhe, nesses campos é Ctrl+C, Ctrl+V de tudo que já foi feito. Nós já temos, né,
as hipóteses, os objetivos. Aqui ele usa um nome diferente, mas é a mesma coisa, tá? É só para harmonizar com a questão de pesquisa com seres humanos, pesquisa ciências humanas. Objetivo primário é o geral, objetivo secundário são os específicos. A metodologia, a gente acabou de fazer. Os critérios de inclusão e exclusão, também vocês fizeram, deve estar na metodologia, não tem problema repetir aqui. Riscos e benefícios, eu comentei na aula passada, né, para se pensar. Análise de dados, né, daí veio com orientador específico. Quem quiser ter uma orientação, né, de apoio estatístico, né, peço para entrar em contato comigo. As instituições co-participantes, Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Infantil, seja qual for. O cronograma, que a gente vai estar fazendo em algumas aulas, na próxima aula, se não me engano. E o orçamento financeiro. Basicamente dizer que o custo vai ser xerox, combustível, né, coisa básica. E é obrigatório colocar o apoio financeiro e escrever, né, o mínimo possível que for gasto, porque não tem como finalizar a submissão se não tiver esse item. Por quê? Né? Porque já teve situações de fraude, corrupção envolvendo, né, o uso de lavagem de dinheiro, né, em cima de projetos de pesquisa. Então, para qualquer cidadão é obrigatório colocar o orçamento financeiro, né, seja o mínimo possível. E também, né, tem a questão da bibliografia. Então, vem as outras informações, né, que é importante ser preenchido. Então, uma das perguntas que é feita, né, se há fontes secundárias. Então, se quem for analisar prontuário, dados demográficos, né, marca sim. Então, quem for usar DataSUS, banco de dados de uma clínica, de um hospital, marca. Se não, né, também deixa explícito. O número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, que sofreram algum tipo de intervenção na pesquisa. Daí, né, quem já tem o número definido, coloca. Quem ainda for fazer o cálculo estatístico, né, como eu disse, por favor, entre em contato para a gente fazer esse encaminhamento. Os grupos serão divididos, né, se há uma divisão de controle, grupo intervenção. Se o estudo é multicêntrico, né, se várias localidades do Brasil, nós temos aí, né, pesquisas do AVC que são dessa forma, acontecem em vários locais do Brasil. E definir, demonstrar quem são, né, as outras instituições que participam, né. A instituição coparticipante, o hospital, a clínica, o local onde vai ser feito, e apresentar o termo de aceite. Se propõe, sim ou não, a dispensa do TCLE, e depois mais para frente tem anexar o documento, como eu, né, mostrei na última aula. Se haverá retenção de amostras para armazenamento em banco, tipo, questionário vai ser guardado? Tem que explicar que sim. E coloca que vai ficar 5 anos com o pesquisador. Né? Banco de dados, né? Uso ad eterno, né? Mas depois também pode ser destruído. Né? Depende muito do que o avaliador vai pedir. Né? Então, geralmente a gente fala que fica retido por 5 anos, depois a gente fala que tem que explicar também como é que vai ser destruído. Tá? Tem que ser incinerado. Então tem que ser escrito dessa forma. Vai ficar, os questionários de papel ficarão com o pesquisador durante 5 anos, para consulta, né, caso tenha um processo, uma questão judicial, e depois desse prazo será incinerado, né, colocado fogo. Cronograma de execução, a gente vai fazer nas próximas aulas. O apoio financeiro, né, daí calcular os valores em reais de quantas cópias xerox, é uma coisa, né, como é estimativa, não precisa ser muito fidedigno, né. Outras informações, né, que você queira colocar. Também pede para anexar o projeto escrito, né? Então, aquele projeto que a gente está escrevendo, ele tem que ser anexado também, né, junto com a bibliografia, e ser, então, submetido. Daí, então, a gente chega, né, depois de tudo isso, né, à página final. Na página final, o que acontece? Você tem esse ícone para imprimir a folha de rosto, que vai conter os dados principais que você anotou, mais alguns outros dados que pede, né? Daí, então, você imprime essa folha de rosto, coloca os dados faltantes. Se tiver dúvida, me pergunta. Mas, assim, não pode ficar um campo sem nenhum tipo de informação. Leva para o orientador específico assinar. Leva para o coordenador de curso assinar. Escaneia e depois anexa nesse ponto aqui. E na parte de baixo, anexar os outros documentos. Brochura, gente. O que é a brochura do pesquisador? É o projeto de pesquisa que estão escrevendo. Né? Usam os nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa, como eu falei, né? Para harmonizar com a parte de humanas também.
O TCLE, anexado aqui, né? A questão também, né, de outros documentos, como, por exemplo, o termo de aceite do local de estudo, tem que vir aqui, né? Então, todos esses documentos são, então, anexados, né, aqui. Alguns repetem, tá, gente? A gente vai copiar e colar o projeto inteiro antes nos campos lá da plataforma e depois tem que colocar a brochura de novo. É exigido assim, ok? Em alguns lugares a gente preenche algumas questões e depois tem que mandar no formato anexado em PDF dessa forma. Então é assim que funciona. Feito tudo isso, entra na etapa final, que é o avançar. Daqui por diante, prestem atenção, quem tem que fazer é o orientador específico que cadastrou o projeto. Todas as etapas anteriores, né, você pode fazer pelo seu orientador específico. O orientador específico abre a tela, cadastra o projeto, você preenche tudo até essa parte. Chegou nessa etapa, você anexa tudo, só que a etapa final é o orientador específico. Somente ele tem, né, esses links aqui para fazer. Você, como colaborador, não tem esse link. Então, ele submete o projeto, então, né, daí vem as mensagens finais, né, você escolhe o tempo que quer fazer e tudo mais, aceita, né, manter o sigilo e tem esse outro botão, né, esse link, que só aparece para o orientador que cadastrou o projeto, ele vai clicar e daí, final. O projeto, então, vai para o Comitê de Ética em Pesquisa. Chegando, então, né, e tem um local também que vocês escolhem, né, o local do Comitê de Ética, vai, então, ser encaminhado para o Comitê de Ética da Univille e um prazo, né, de 30 a 60 dias, né, tem-se o parecer, que pode ser aqueles que eu falei, pendente, aprovado ou recusado. Bom, aí depois de um tempo, então, vai vir a resposta, né? E a resposta, né, vem, né, na primeira página que aparece quando vocês entram, então. Né? Então, aparece o ícone que o projeto foi enviado e de tempo em tempo você dá uma conferida, né? Geralmente eles enviam um e-mail também avisando e pode estar em recepção de validação, depois vai estar em avaliação e depois o resultado final, aprovado, pendente ou recusado. Estas são, né, então, os trâmites, né, para a ação ao Comitê de Ética. Então, aqui, né, as atribuições. Então, o pesquisador, ele cadastra, ele faz o cadastro, protocolo, né, e o envio do CEP é com ele. As outras etapas pode ser com vocês, desde que autorizado por ele. A secretaria recebe, né, indica quem vai fazer a relatoria, o coordenador confirma a indicação, os relatores apreciam, liberam e dão apreciação para o colegiado, e o coordenador, então, emite o parecer final. E o parecer final, se for aprovado, simplesmente diz que está aprovado, se for pendente, vai dizer o que tem que ser corrigido, e se for recusado, explica por que de não ser aceito e tem que ser feita uma nova